Boa noite a todo pessoal novamente da rede social, né? No vídeo anterior eu falei como se deveria entender a Bíblia, né? Se as pessoas já entenderiam a Bíblia no modo correto. Por quê? Porque mesmo estando escrito na palavra, as pessoas têm que saber separar uma coisa da outra. Por exemplo, no vídeo do anterior eu falei expliquei isso. Em uma conversa de três, e haveria o autor, é o Espírito Santo, e os relatos das outras pessoas, né? E o Espírito Santo ia anotar, né? As conversas das outras pessoas, né? Então, se as pessoas já tinham aprendido a separar uma coisa da outra. Agora nesse vídeo, é outro vídeo nesse mesmo sentido, mas de uma forma diferente. Como assim diferente? E a palavra de Deus, ela é um escudo contra Satanás, ela é um escudo e você usa para se defender contra Satanás, os ataques de Satanás. Mas ela também, ela é uma espada. Ela é uma espada e você também pode atacar, entendeu? Atacar os seus inimigos. Quando eu falo inimigo, eu estou falando no sentido de, por exemplo, quando você vê uma pessoa no pecado, cometendo um pecado, e aí você vai até essa pessoa e repreende ela, você está lançando um ataque, mesmo e você está fazendo de bom sentido, mas você está lançando um ataque contra essa pessoa, não é contra a pessoa literal, humanamente. A pessoa não deve fazer um ataque contra a própria pessoa, mas sim um ataque contra o pecado. Então, quando a pessoa ela leva a palavra de Deus para uma pessoa que está no caminho errado, ela automaticamente ela está usando a espada de Deus e a palavra de Deus para atacar o pecado daquela pessoa. Nós temos que aprender a separar o pecador, o pecado do pecador. Deus ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Ou seja, Deus ele vai destruir o pecado, não o pecador. Mas por que o pecador vai ser destruído? Porque o pecador não vai ele se soltar do pecado. A intenção de Deus é destruir o pecado, não é o pecador. Certo? Então, quando você vai repreender uma pessoa que está no caminho errado, fazendo coisa errada, automaticamente você está usando a espada de Deus e a palavra de Deus para atacar não a pessoa, o indivíduo humanamente, mas sim atacar o pecado que ela está cometendo, entendeu? É um ataque ao pecado, entendeu? É uma parte errada contra a lei, entendeu? Então é dessa forma. Só que ela também serve de escudo. Quando ela serve de escudo? Quando a pessoa vem te usar de alguma coisa. Por exemplo, a pessoa vem com a palavra de Deus, pode até ser a palavra de Deus ou pode ser sem a palavra. Mas quando a pessoa vem dizer assim, você está errado, você como cristão não pode isso, a Bíblia diz que você não pode. Aí nessa hora você tem o direito de se defender. Você também pode pegar a sua Bíblia e usar ela para se defender daquele ataque, como eu falei. A pessoa vem uma palavra, né, para te repreender no teu erro. Onde ela vem trazendo a espada de Deus, e é a palavra de Deus. Ela vai atacar o seu pecado. O propósito da palavra é atacar o pecado. Infelizmente, algumas pessoas preferem atacar o ser humano em vez de atacar o pecado, entendeu? Então, ataca o ser humano. Mas essa não é a forma correta. A forma correta é você atacar apenas o pecado. Dizer, eu te amo, você é muito importante para Deus, para Jesus, só o que você está fazendo está errado, conforme a Bíblia, entendeu? Separar o pecador do pecado. Entendeu? Então o ataque deve ser para o pecado e não para o pecador. Só que esse pecador ele tem o direito, se ele for uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, de se defender. Então ele também pode usar a palavra de Deus para se defender. Então a palavra de Deus também ela é um escudo para se defender. E aí eu vou deixar aí dois exemplos para você e mostra isso. E tanto você pode atacar, como também você pode se defender. E aí eu te pergunto, a pergunta é: em uma batalha entre duas pessoas, um tem a espada de Deus, e é a palavra de Deus,
E o outro tem o escudo de Deus e também é a palavra de Deus. E a pergunta é: quem vai sair vitorioso? Se o dois vem de Deus, tanto o escudo como a espada. Um está usando a espada, o outro está usando o escudo. Quem é o vencedor? E aí, humanamente, não podemos dizer a nossa opinião, dizer assim, não, a espada vai vencer. Não, o escudo serve para anular o ataque do escudo. O escudo serve para anular o ataque da espada. Aí o outro vai dizer, não, então o escudo vai vencer. Não, porque o escudo ele não ataca. O propósito do escudo não é atacar. O propósito do escudo é apenas se defender. E aí? Entendeu? Então, como entender isso? Então a palavra de Deus, eu estou querendo dizer o seguinte, a palavra de Deus ela é essas duas coisas. Ela serve tanto para atacar o pecado, não o pecador, atacar o pecado. E quando você ataca o pecado, você está usando a espada. Mas ela serve também para você se defender. Ela serve de escudo para você se defender de um falso ataque e da acusação do inimigo. Ela serve para você se defender. E aí, como eu falei, quem vai vencer nessa batalha? Quem vai vencer é quem souber utilizar a palavra melhor. Como assim? Quando eu falei e duas pessoas, um tinha um escudo, outro tinha a espada, eu não estava dizendo e os dois são filhos de Deus. Dois filhos de Deus estavam fazendo isso. Eu estava falando e duas pessoas tinham, um tinha o escudo e outro tinha a espada. E a questão é, nessa batalha, quem é o vencedor? Se tanto a espada, um escudo vem de Deus, é de Deus. Entendeu? Para onde vai essa batalha? Quem é o vencedor? Por que eu estou dizendo isso? Essa é uma pergunta que vocês poderiam responder para mim. Por que eu estou dizendo isso? Vou dar uns exemplos na Bíblia. Eu acho que o 2 já é o suficiente. Tem vários na Bíblia, né? Mas eu vou dar apenas 2, acho que já é o suficiente. Em Marcos 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar a eles e em meu nome expelirão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. E se impuser-lhe a mão sobre o enfermo, ele ficará curado. Então você percebe que existe aí para os filhos de Deus, Marcos está dizendo, em Jesus, e são seguidores de Jesus, tem o poder de fazer milagres, essas coisas, entendeu? Está dizendo isso. Então, isso aí, eu pergunto para vocês, é a espada ou é escudo? Esse verso aí. Quando você usa ele está sendo espada ou escudo? Como eu falei, no vídeo anterior eu falei e. Temos que conhecer quem está falando ali. Em um assunto em três pessoas, tem que saber identificar quem é a pessoa que está falando no momento, né? E agora eu estou mostrando para vocês que a palavra de Deus ela serve tanto para atacar o pecado como para se defender do inimigo. E aí, aí existe um verso que eu citei, o Marcos 16, 17, e a pergunta é, esse verso aí, ele é a espada ou ele é escudo? Vocês poderiam responder se ele é espada ou é escudo. Por quê? Logo em seguida eu vou citar Mateus 24, 24. Veja, e Marcos diz uma coisa, Mateus vai dizer outra. Mateus diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você vê lá em Marcos, está dizendo que o Filho de Deus vão fazer milagre, tem poder para fazer milagre, curar enfermo, essas coisas aí. Só em Mateus 24 está dizendo que os falsos vão fazer milagres também, essas coisas. E aí? Quem é que? Aí existe a espada e escudo. Um desses dois aqui é espada e o outro é escudo. Ou vice-versa, né? Ou pode ser o contrário. Um desses aí tem que ser espada e outro é escudo. Onde é que estes versos aí, um se torna espada e o outro se torna escudo? Você saberia a isso? Você saberia dizer, ó, esse verso de Marcos é a espada e esse de Mateus é escudo, ou ao contrário, você saberia dizer, identificar em um debate?
Você saber identificar qual é a espada e qual está sendo o escudo em um debate em duas pessoas. Por exemplo, uma pessoa pega Marcos e outra pessoa pega Mateus. E aí os dois estão debatendo. Você saberia identificar quem está usando a espada, quem está atacando e quem está se defendendo. Você saberia identificar? Deixa no comentário se você souber. E aí mais outro exemplo. Esse nome eu não sei falar bem direito, mas é Agatha. 3, versículo 7 ao 10, se eu não estiver enganado, versículo 7 ao 10. Diz assim: sabe, pois, os da fé e são filhos de Abraão. Todos quantos, pois são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito toda ele e não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, está dizendo, e é pela fé, né? Diz assim, pois os da fé são filhos de Abraão. Quem é o filho de Abraão? É os da fé, não é da obra da lei. Porque quem é da obra da lei está debaixo de maldição. De alguma forma, ele está dizendo, e o importante é a fé, não é a obra da lei, não é a lei que salva, é a fé. E o verdadeiro filho de Abraão é o da fé, não é da lei, da obra da lei, né? Só que quando a gente vai para Romanos 2, versículo 13, versículo 13, aí eu acho que eu coloquei errado aqui, e tá, capítulo 2, versículo 13, né? Aí diz assim: diz porque os simples ouvir da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, ele diz o quê? E apenas ouve a lei, não são justos diante de Deus, não são justos. Ele apenas ouve a lei, não são justos. Se você apenas ouve a lei, não é justo. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem vai ser justificado? Aqueles que praticam a lei. Aqueles que só ouvem, mas não praticam, não serão justificados. Aí diz, continua. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta, né? Não, não é uma pergunta, mas olha no sentido da pergunta. O verso continua, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, até confirmamos a lei. Então, ele diz, eu achei uma pergunta, eu não soube escrever direito, mas diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, por existe a fé hoje, então a lei já não vale mais nada? Não devemos obedecer a lei? Não devemos guardar a lei? Só por causa da fé? Aí está dizendo, anulamos, pois, a lei por causa da fé? E fala, não, de maneira nenhuma, até confirmamos a lei. Então, esses versos são opostos um do outro. Tem vários versos que são opostos. Isso aqui é apenas para fazer o vídeo, para dar um exemplo, entendeu? Então, esses versos são opostos. Então, em um debate onde cada um pega um verso desse, você saberia identificar quem é e está usando a espada, e quem é que está se defendendo com o escudo? Deixa aí no comentário, entendeu? Essa é outra forma de você saber entender a palavra de Deus, usada da forma correta. Porque o próprio Satanás usou a Bíblia contra Jesus. E Jesus fez esse se defendeu. Satanás lançou um ataque, né? Um ataque, ou seja, uma espada de Deus, que foi a palavra. Quando ele usou a palavra, ele usou a espada. E atacou Jesus. E Jesus fez o quê? Se defendeu com um escudo. Satanás falou, está escrito, pula porque os anjos vão te proteger. Jesus foi e se defendeu. Não, mas também está escrito, não tentará Senhor o teu Deus. Entendeu? Então Jesus se defendeu. Então em um debate aí, nesses versos que eu falei aí, e em outros você saberia identificar? Então, não é só porque está escrito. Está escrito na palavra, então eu aceito. Não, você tem que saber entender a palavra de Deus. Se é palavra uma coisa da outra, como eu falei no vídeo anterior. Em uma conversa de 3 você tem que saber quem é que está falando, qual é a palavra que tem poder, quem é que tem poder ali na palavra, quem é que não tem. Nesses aí eu falei de hoje, você tem que saber entender quem é que está atacando, quem é que está se defendendo, qual é o verso que serve para atacar, qual é o verso que serve para se defender como escudo, entendeu? Então a palavra de Deus ela está dessa forma.
você tanto pode atacar o pecado, como você também pode se defender do ataque do inimigo, se você souber usar. E aí, nisso, se o inimigo te atacar uma espada, você poderá se livrar um escudo, e também a palavra. Mas a pergunta é, por que você vai se livrar do ataque do inimigo um escudo? Se o ataque é a espada de Deus e é a palavra. Ou seja, como eu falei no início do vídeo, quem é o vencedor? Se tanto a espada como o escudo é de Deus, é a palavra de Deus. Os dois são a palavra de Deus. Como é que você vai se defender? Como é que você vai se defender da palavra de Deus? Sabendo utilizar a palavra. Se você souber entender a palavra, você vai saber usar ela. Em uma batalha, por exemplo, você há duas espadas na mão de duas pessoas. Quem vai ser vencedor? São duas espadas. Quem vai ser o vencedor? O vencedor vai ser o melhor e souber usar ela. Quem souber usar mais, vai ser o vencedor. Entendeu? Em uma briga mão a mão, quem é o vencedor? É o que tiver mais capacidade, e for maior, tiver mais força, tiver mais habilidade, entendeu? Então é assim. Então em uma batalha entre você e o inimigo está usando a palavra de Deus. Você está usando a palavra de Deus. Quem é o vencedor? O vencedor vai ser o que souber usar. Se você não estudar a palavra de Deus, você não conhecer, não souber usar, você vai perder para o inimigo. Porque ele sabe e vai usar da forma dele. Agora, se você souber usar, você vai acabar se defendendo, ou até mesmo vencendo ele, entendeu? Por quê? Porque você sabe usar como Jesus fez e venceu Satanás. Satanás usou, mas se deu mal com Jesus, entendeu? Porque Jesus é um conhecedor da palavra. Assim também é nós. Nós precisamos estudar a palavra, entender, compreender como é que funciona. Não é só o que está escrito, está escrito. O inimigo pode chegar para você, não, está escrito aqui. E aí você, se está escrito, eu não posso bater de frente. Aí você vai ceder. Você não prestou atenção, você não soube separar quem está falando, se a palavra ali tem poder ou não. Se o inimigo está mostrando para você é um ataque ou se é uma defesa, porque o inimigo pode usar apenas um verso, por exemplo. O inimigo pode usar Marcos para você e dizer, ó, eu estou fazendo milagre, e tu tá vendo eu fazendo milagre? Tô. Pronto, eu estou fazendo milagre. E o que a Bíblia diz em Marcos? Diz, o Filho de Deus vai fazer milagre. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo milagre. Então, eu estou fazendo o que a Bíblia está dizendo, aí você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o verso de Mateus, diz que os falsos vão fazer, você fala, né? A Bíblia diz, e vão fazer, tu está fazendo, então tu é filho de Deus. Porque você não conhece Mateus 24. Porque se você conhecer, você fala, não, mas tá aí. Mateus também diz e os falsos vão fazer. E aí? Como é que você explica isso? Então, aí você já vai estar se defendendo. Aí você já está começando a entender, debater, entendeu? Então não é porque está escrito, está escrito, então. Não é assim. Você tem que saber utilizar o que você tem, a palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, entendeu? Até na hora de escolher lá, rapaz, se uma pessoa que vai estar responsável pela igreja, disse que tem que escolher uma pessoa que sabe manusear bem a palavra de Deus. Tem que ter esse conhecimento, porque senão pode dar, o inimigo vem e te derruba. Na cantada e tá escrito aqui, ó. Aí você não entende a forma e funciona a palavra de Deus, aí você cai, entendeu? Esse é o vídeo que eu ia deixar para vocês, tá bom? E deixa os seus comentários aí, entendeu? Se você tiver um assunto aí, quiser deixar para me falar alguma coisa, você me deixa aí, porque se der eu falo, se não der, entendeu? Eu falo e não dá, entendeu? E pronto, entendeu? Mas se der eu falo, entendeu? Porque sempre é bom você dizer, ó, fala sobre isso, sobre aquilo, entendeu? E vai me ajudar e a tema, entendeu? Tudo bem? Boa noite.